Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu perdão, pela tua cura, em nome de Jesus. Querido, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Hoje eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o nosso irmão Cláudio um pouquinho. Ele me fez umas perguntas sobre a Bíblia e eu gosto muito de falar sobre Bíblia. Tenho prazer, tenho muita alegria de falar sobre a palavra de Deus. E pena que a gente não tem um tempo maior para fazer um estudo da Bíblia, né, Cláudio? Para fazer um estudo bíblico, quem sabe a gente não volta no futuro aí com as nossas escolas dominicais, né? Não volta a fazer estudo da palavra. O Novo Testamento, a Bíblia, ela é dividida em grandes partes. O Antigo Testamento, com 39 livros, o Novo Testamento, com 27 livros. E o Antigo e o Novo Testamento também são divididos em grandes grupos. E o Novo Testamento ele é dividido em alguns grupos. Ele é dividido em evangelhos, depois vem o livro histórico, depois vem as cartas de Paulo, depois vem as cartas gerais e depois vem Apocalipse. Amém? O livro profético que a gente chama. É o único livro profético do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 18 livros proféticos, 18 no Antigo, no Novo só um. Os evangelhos narram a história de Jesus. Atos dos Apóstolos é um livro histórico porque ele fala da história da igreja. Amém, querido? É um livro histórico porque narra a história da igreja, desde a fundação da igreja. Quando que a igreja foi fundada? Em Atos capítulo 1? Não, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, nós temos a ascensão de Cristo aos céus, a assunção de Cristo aos céus. O Senhor foi assunto, o Senhor Jesus foi assunto aos céus. E logo em seguida começa Atos dos Apóstolos. Esse nome Atos dos Apóstolos, ele é isso mesmo que você entendeu. O que são atos? Quais são os atos do pastor Eduardo? De manhã eu acordo, tomo banho, escovo os dentes, aí eu vou trabalhar, trabalho, no meio-dia eu venho almoçar. Esses são os meus atos. Aí saio 7 horas do serviço, chego em casa, tomo um café, tomo um banho, a Suelen passa lá em casa, toma um café comigo, e a gente vem para a igreja. Esses são os meus atos. Quais são os atos dos apóstolos? É isso mesmo, são os atos, aquilo que os apóstolos fizeram na igreja do primeiro século. E quando eu preciso às vezes ouvir o Senhor falar comigo, não que eu preciso ouvir Deus às vezes, mas às vezes quando eu preciso de algumas respostas do Senhor, eu me recorro ao livro de Atos, porque é um livro espetacular, um livro que precisa de estudo, precisa de um tempo para interpretação. Mas como hoje é reunião de oração, eu quero falar com você sobre oração, em Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Abra sua Bíblia em Atos 16, e aí depois eu te explico. As epístolas de Paulo começam em Romanos. Por que epístolas de Paulo? Porque Paulo quem escreveu, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Aí vem as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, né? Hebreus ninguém sabe quem escreveu, alguns historiadores dizem que foi Paulo, mas nenhuma teoria confirmada. A teoria mais provável é que de quem tem escrito a carta aos Hebreus foi uma mulher. Que bênção que se foi uma mulher, não é? Que bênção. Mas como naquela época as mulheres não eram nem contadas, então escondeu-se a autoria do livro para que não se perdesse a veracidade e a importância da carta. Depois vem cartas de Pedro, cartas de João, são as epístolas gerais, tá bom? Só um pouquinho aqui de teologia sistemática, né? Não quero dar aula de teologia não, só para a gente poder conversar um pouquinho, trocar uma ideia, bater um papo. E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, pergunta para o seu pastor Eduardo Papini, o que eu não souber, eu vou procurar saber, tá bom? A partir do verso
do verso 6. Eu vou lendo, a gente vai meditando na palavra, tá bom, querido? Atos 16, o versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O que é a província da Ásia? Naquela época, o mundo era dominado pelo Império Romano. Então, era uma província romana lá na Ásia. Tá bom, querido? Quem impediu Paulo de pregar na Ásia? O Espírito Santo. Paulo tinha uma intimidade com Deus grande. Eu sou fã do apóstolo Paulo. Eu não sou fã de ninguém. Viu, Cláudio? Eu não sou fã de ninguém. Pode passar na minha frente aqui o Pelé. Eu não vou nem conversar, não vou nem dar boa noite. Eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Não paparico. Quando eu era mais jovem, tinha alguns músicos que eu tinha admiração. Só teve um com quem eu parei para tirar foto, que foi o Bal, que era o baterista, que era o maior baterista do Brasil na época, né? Eu era fã do Bal. Esse cara eu parei para tirar. O resto, Renier, vai parar aqui. Pode passar o Neymar. Um dia eu estava no cinema, eu sentei no cinema, o Robinho sentou do meu lado. O Robinho no auge, em 2002. Eu saí de perto dele, porque ele ia me atrapalhar de ver o filme, porque as pessoas iam falar com ele, e eu do lado do Robinho, as pessoas iam falar com o Robinho, porque eu não sou ninguém, e ia atrapalhar. Eu quero saber de Robinho. Quem é Robinho na fila do pão? Quem é Neymar na fila do pão? Não é nada, né? Não é nada. Quem é o Pelé? Não é nada, né? Eu não tenho ídolo, não. A única pessoa que eu sou fã, assim, fã, é o apóstolo Paulo. Esse cara aqui era embaçado. O apóstolo Paulo tinha uma intimidade, querido, com Deus, que ele ia pregar o evangelho na Ásia, ele queria pregar o evangelho, o Espírito Santo não deixou. Olha o nível de intimidade do homem. Já pensou, Samuca? Você fala assim, eu vou para um lugar, o Espírito Santo olha para você e fala assim, Samuel, não vai. E aí continua. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu de novo. O apóstolo Paulo queria fazer uma obra, o Espírito Santo não deixou de novo. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Olha só, querido, Paulo teve uma visão em sonho. Num sonho, ele viu um homem falando para eles irem para Macedônia. E Paulo entendeu que o que o Espírito Santo queria era que eles fossem para a Macedônia. Lembra do texto? Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Paulo queria ir para Troade, e o Espírito Santo não, para Bitínia, o Espírito Santo não deixou. E aí ele teve um sonho que alguém dizia para ele, ó, vai para a Macedônia. Aí Paulo fez o quê? Foi para a Macedônia. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Presta atenção, querido. Deus falou claramente para ele ir para a Macedônia. Quando você lê o texto, ele diz assim, ó, concluindo, eles chegaram à conclusão. Deus não falou para ele. Às vezes a gente tem uns sonhos, e tem crente que sonha demais, já viu? Tem crente que, olha, eu fico às vezes impressionado, que eu não sonho nunca. Eu sou desassonhado, né? Ou eu durmo muito cansado, ou eu durmo muito cansado, e aí até o meu sonho dorme, né? Ou, sei lá, porque eu conheço tanta gente, olha, eu já tive um sonho, aí a pessoa já começa, porque todo o sonho foi Deus que falou, né? Você vê que Paulo teve uma visão, e ele não entendeu que era o Espírito Santo falando claramente, ele concluiu, pelo sonho que ele teve, ele concluiu que era para ir para a Macedônia, que o Espírito Santo estava direcionando ele para a Macedônia, e ele foi para a Macedônia. Chegando lá, querido, Paulo foi usado na Macedônia, teve uma irmã que se converteu, chamada Lídia, né? Ela aceitou a Jesus, ela convidou Saulo para ir para a sua casa, mas na passagem dele para a Macedônia, no versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, guarda esse texto, certo dia, indo nós para o lugar de oração. Querido, Paulo ia na reunião de oração. Você viu isso aí? Porque era um lugar, ou seja, estava tendo um culto de oração. Paulo ia para o culto de oração.
tem crente que não vai. Mas Paulo ia. Você quer ter um exemplo bom? Olha um exemplo bom aqui. Atos 16:16. Nunca mais esqueça esse texto. Paulo, certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Eles encontraram uma mulher, eu vou tentar resumir o texto aqui para a gente não se alongar muito não. Eles encontraram com uma mulher que tinha um espírito maligno nela. Leia depois esse texto com bastante calma. E esse espírito maligno era um espírito de adivinhação. Querido, quando alguém chegar perto de você com adivinhação, bota para correr, viu? Bota para correr. Olha, Deus me mostrou, querido, põe para correr. Deus mostra pecado. Quando eu leio na Bíblia, Samuel, eu vejo Deus mostrando pecado da galera, né? Deus mostrando pecado, Deus despindo o homem. Deus revelava o pecado. Aqui Paulo teve uma revelação, que essa mulher era oprimida por um demônio. Paulo teve essa revelação. Eu vejo quando a gente pregou aqui no domingo passado, retrasado, Ananias e Safira chegam para os apóstolos, o apóstolo Pedro tem a revelação do Espírito Santo. Olha, eles estão em pecado. Eles agiram com hipocrisia, esconderam dinheiro, não precisava ter escondido. Você consegue entender isso, querido? Deus revela pecado. Agora carro, casa, nunca vi Deus revelar essas coisas, viu? Nunca vi na Bíblia Deus revelar carro, casa, casamento então, né? Nunca vi na Bíblia. Eis que te digo que Deus vai enviar um varão, uma varoa para você. Nunca vi isso daí. Querido, não é que eu sou cético, não. É que, meu irmão, eu estudo a Bíblia. Não vem para cima de mim com olha, eu acho. Não vem com isso para cima de mim. E nem vem com assim, olha, eu tive uma experiência. Experiência para mim não vale de nada também. Experiência é sua. E as minhas experiências são minhas. Para mim o que vale é o que está na palavra. E nada mais. Amém, queridos? Amém? E Paulo, ele entendeu que aquela mulher tinha um espírito maligno. O que ela fazia? Ela se reunia na praça, Cláudio, e ela tinha um espírito de adivinhação. E ela adivinhava o que acontecia com as pessoas. Só que, por trás dela, havia uma máfia. Havia um conluio. Pessoas ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela mulher. Quer ver? Ela ganhava muito dinheiro, no versículo 16, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, ou seja, ela tinha pessoas por trás dela, os seus senhores, e com a adivinhação dela, ela ganhava muito dinheiro, ela ganhava dinheiro, você conhece situação semelhante a essa? Parece que está falando do Brasil aqui, né? Pessoas que ganham dinheiro enganando os outros, né? E Paulo botou o dedinho no vespeiro, porque Paulo era embaçado, René. Paulo não ficava quieto não. Olha o que ele fez. Estes homens são servos de Deus. Ela gritava. Estes homens, essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. O que acontecia aqui? A mulher, ela adivinhava, mas quando ela viu Paulo, ela começou a andar atrás de Paulo dizendo: olha, esse homem é homem de Deus, esse homem é homem de Deus. Tem gente que quando ouve um elogio, fica todo pomposo, né? Parece um pavão. Paulo ouvia elogio, ele fazia o quê? Opa, peraí, isso vem de Deus? Ele entendeu que era um espírito maligno, e na mesma hora, ele repreendeu o espírito maligno daquela mulher, e o demônio deixou aquela mulher. Só que o espírito maligno saindo dela, acabou a adivinhação, e acabou o quê? O meio de ganhar dinheiro, e os servos, os senhores daquela mulher, ficaram com ódio. Ódio de quem? De Paulo. Querido, presta atenção, olha só. Paulo queria ir para lá, para Macedônia? Não queria. Paulo queria ir para a Ásia. Paulo queria ir para Troade. Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo mandou ele para Macedônia. Chegou lá, ele arrumou um problemão. Fazendo a obra de Deus, porque ele ia orar, como a gente acabou de ver no versículo 16, expulsando um demônio, ele arrumou um problemão para a cabeça.
No mesmo instante, o espírito deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos, versículo 19, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, aos juízes, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Olha, ainda mentiram. Levaram Paulo para um julgamento, porque Paulo tinha acabado com o lucro deles. Apenas isso Paulo fez, cumprindo a vontade e o propósito de Deus. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Queridos, tem crente que não está preparado para isso não. Olha só, Jefferson, cumprindo o propósito do Espírito Santo, cumprindo a vontade de Deus para a vida deles, fazendo o que Deus tinha mandado, fazendo o que Deus queria, eles foram presos, eles tiveram as suas roupas arrancadas, ficaram nus em praça pública, e eles foram açoitados. Qual a diferença de açoite para chicotada? O chicote é o chicote, que você sabe como funciona. O que é o açoite? Eram varas bem grandes, vara de madeira, e quem sofria o açoite apanhava nas costas com aquelas varas. Meu irmão, fazendo a obra de Deus, Paulo sofreu isso aqui. Fazendo a obra, Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Arrancaram a roupa dele. A multidão ajuntou-se. O carcereiro, versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Parecia que ia ficar ruim e piorou. Lançaram ele no cárcere interior. O que é o cárcere interior? É a parte mais fechada da cadeia. Lá ele não tinha acesso a ninguém, não via nem a luz do sol. E como se não bastasse lançarem Paulo dentro da cadeia, no cárcere interior, ainda amarraram os pés dele num tronco. E tem crente que não aguenta uma provazinha, né? Tem crente que não aguenta passar por uma dificuldadezinha. Você já passou por isso? Ou algo semelhante a isso? Sabe, meu irmão, a gente tem que parar para pensar na nossa vida cristã. Eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus poderoso. Mas quem levou Paulo para cá foi o Espírito Santo. E fazendo a obra de Deus, obedecendo o Espírito Santo, ele sofreu, ele foi preso, ele foi açoitado. Jogaram ele no cárcere interior, amarraram seus pés num tronco. Muitas vezes, Cláudio, nós vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer tudo certo, vamos fazer tudo que Deus manda, e mesmo assim, vamos passar por dificuldades. Talvez você que esteja me ouvindo, esteja se identificando com essa história. Talvez você aí em casa esteja se identificando com isso que nós estamos ministrando essa noite. Talvez você esteja fazendo tudo certo. Talvez você esteja debaixo da vontade de Deus. Talvez você esteja fazendo a obra do Senhor com zelo, com alegria, e mesmo assim as lutas vêm. Lá em casa nós estamos com meu irmão com suspeita de chikungunya e dengue, e a Bianca agora com suspeita de dengue. A nossa irmã Zefa acabou de perder o irmão. A nossa irmã Cida acabou de perder o esposo. A nossa irmã Alzira acabou de perder o esposo. Ano passado, perdi o meu pai. A Sueli perdeu a avó dela. Minha sogra perdeu a mãe dela. A Joana perdeu a mãe. O pastor Júlio perdeu a mãe. Olha quanta notícia ruim. Mesmo fazendo a obra de Deus. Porque não é garantia de que tudo vai bem. Paulo foi preso, foi chicoteado, foi açoitado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Meu irmão, quem é o louco que depois de ter sido açoitado, pelado em praça pública, preso,
tendo os pés amarrados no tronco, canta e ora. Eu tenho minhas canções de desespero lá em casa. Sabe quando está tudo ruim, René? Quando nada vai bem? Tem a canção da Cassiane que diz assim: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Você tem a sua canção de desespero? Eu tenho várias. Tem uma que eu gosto muito que é assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Tem tantas que eu gosto. Para cada manhã há um milagre de Deus, andando com Jesus não há perdas, só abrimos espaço para o novo de Deus, tirando o velho, para que venha o melhor, Espírito de ressurreição e vida, não há morte que possa te enfrentar, o alvo é Jesus, o princípio e o fim. Nossa, quando eu estou desesperado eu canto tudo isso. Todo o resto é só um meio que não dá para entender, aleluia, um jeito especial, simplesmente divinal. E aí vai. Já ouviu essa canção? Quem não ouviu, ouve. Renascer Praise, sei lá, os mais velhos. Você canta uma canção no dia do desespero? Qual é a sua canção no dia do desespero? Vem meu socorro, Senhor. Paulo cantava e orava. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas e disse, então levou-os para fora e perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua família. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Queridos, quando Paulo foi jogado na prisão, o que ele fazia? Cantava e orava. Quando o carcereiro viu que Paulo e Silas estavam saindo da prisão, o que ele fez? Ele tentou se matar. É aqui que eu quero chegar e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Querido, sabe o que eu aprendo com Paulo? Antes dele ser preso, ele estava indo onde? Numa reunião de oração. Quando ele foi preso, o que ele estava fazendo? Cantando e orando. Sabe o que faz a diferença na vida do crente? Não são as lutas, não são as provas, é a oração. O que faz a diferença na vida do homem e de uma mulher de Deus é a oração. Quer ver outra coisa que eu aprendo com Paulo nesse texto? Ele estava preso, com seus pés amarrados, com os pés amarrados num tronco, no cárcere mais fechado, e no lugar mais difícil, o que ele fazia? Ele cantava e orava, porque o homem de Deus, Cláudio, ele não se desespera durante a dificuldade. A mulher de Deus, no meio da luta, ela não entra em pânico, ela não entra em desespero. O que a mulher de Deus faz? Ela senta, chora, canta e ora.
O homem e a mulher que tem Deus no coração não entra em pânico, querido. Um homem e uma mulher que tem Deus no coração, pode vir o problema que for, ele ora. Ele ora, ele fala com Deus, ele pede a Deus, ele clama ao Senhor. O carcereiro não tinha o Senhor, o que ele fez? Quando veio o problema, ele tentou se matar. Um homem e uma mulher que não tem Deus no coração, o que ele faz quando vem um problema? Ele entra em desespero. E o problema dele, querido, era pequenininho. O problema do carcereiro qual era? Paulo e Silas haviam sido libertos. Paulo e Silas haviam sido libertos, ele entrou em desespero. Paulo tinha um problema, Silas tinha um problema, eles estavam presos, injustiçados. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, no meio da luta, ele ora, ela ora. E quando no versículo 30, o carcereiro diz assim: então levou-os para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Sabe o que o carcereiro estava querendo dizer com essas palavras, Jefferson? Ele estava querendo dizer assim: o que eu faço para ter essa paz que vocês têm? Consegue entender, meu irmão? O carcereiro olha para Paulo e Silas e fala assim: vocês estão presos, açoitados, pelados, nus, no cárcere mais fechado, então cantando e orando. Eu com probleminha quis me matar. Eu quero essa paz que vocês têm. Porque o crente é assim, meu irmão. O crente está no meio da prova. Passo pela prova cantando louvor. Passo pela prova. Não é assim que a canção? Passo na fornalha que ele vai instalar. Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas. Erga suas mãos. Ih, já misturei a música, mas essa daí. É assim que funciona, meu irmão. O crente cheio do Espírito Santo, um crente que ama ao Senhor, no meio do desespero, ele faz o quê? Ora. Uma pessoa que não tem Deus no coração, no meio do desespero, ela faz o quê? Se desespera. E aí o apóstolo Paulo olha para aquele homem e diz assim: se você crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Só vou abrir um parênteses aqui, querido. Tem crente às vezes que toma posse desse texto achando que o Senhor vai salvar a casa de todo mundo porque crê no Senhor Jesus. Deixa eu te falar, teologicamente essa profecia não é para todos. Essa promessa foi só para o carcereiro. Desculpa se eu te decepcionei agora. Me perdoa, tá? Se eu te decepcionei. Você que aprendeu errado a vida inteira, achando que esse texto é para todo mundo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, porque as pessoas só pegam um pedacinho do texto, né? Mas você viu que é só para o carcereiro? O carcereiro chegou para Paulo. Paulo disse isso aqui para mais outra pessoa? Ele disse apenas para o carcereiro, naquela situação, porque ele falou: eu quero essa paz aí que você tem. Aí Paulo disse para o carcereiro: o que eu preciso para ser salvo? O carcereiro disse. Aí Paulo disse para ele: olha, crê no Senhor Jesus, você e os da tua casa vão ser salvos. E Paulo foi lá na casa dele. Não foi assim? Infelizmente, querido, essa promessa não é para todos, tá? Tá bom? Meu irmão, não fica triste. Prega o evangelho para sua família. O Espírito Santo pode convencer. É assim que funciona. Mas essa promessa não é para todos. Não é uma promessa, como lá está escrito assim, como lá as promessas que o Senhor Jesus disse, que não viu um justo, nem sua descendência mendigar o pão, que aí é para todos. Amém, querido? Outras promessas que o Senhor Jesus diz que supriria todas as nossas necessidades, essa é para todos. Mas essa aqui não é. Infelizmente, essa aqui era só para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Senão toda a família de crente seria salva, né? E aí o crente depois questiona a Deus: Senhor, por que o Senhor não salvou minha casa? O Senhor prometeu. Não, o Senhor não prometeu não, querido. Não é promessa. Biblicamente falando, isso não existe. Teologicamente falando, isso não existe. Mas eu não quero falar sobre isso. Vamos pular essa parte. Eu quero que você entenda a diferença de um homem e de uma mulher de oração para alguém que não tem uma vida de oração. O homem e uma mulher de oração passa por desespero, passa por situações difíceis, passa pelo cárcere. E olha, Paulo estava cumprindo os propósitos de Deus. Paulo estava fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado. Paulo estava seguindo os passos que o Espírito Santo tinha mandado. E seguindo os passos que o Espírito Santo tinha mandado, ele caiu na prisão.
Às vezes, fazendo tudo certo, nós vamos cair na prisão. Qual a diferença? A diferença está na oração. E o milagre aconteceu. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A corrente de quem? Só de Paulo e Silas? Sabe por quê, querido? Um homem e uma mulher de oração, o milagre alcança aqueles que estão perto de você. Viu? Aconteceu um milagre ali. Veio um terremoto. Hoje é a noite do terremoto na sua vida aí, querido. Hoje é a noite do Espírito Santo abalar as estruturas do teu ser. Hoje é a noite do Espírito Santo abalar as estruturas da tua casa. Hoje é a noite do Espírito Santo mexer com você. Ele mexer naquilo que está preso, naquilo que está perdido, naquilo que você precisa, no milagre que você precisa. Hoje é a noite do Espírito Santo abalar você aí, querido. E quando ele fizer, não vai ser só para você. Vai atingir a sua casa, vai atingir a sua família. O milagre vai ser compartilhado. A bênção vai ser compartilhada. Porque quando Deus derrama, é bênção recalcada, sacudida, transbordante. Ela transborda, ela chega no seu parente, ela chega na sua família, ela chega naqueles que você ama, mas tem que ter uma vida de oração. Não adianta, meu irmão. Não adianta. O que faz a diferença é uma vida com Deus, uma vida de oração. E aí, na hora do desespero, você não se desespera, você ora. Querido, você está com luta? Você está na hora do desespero? Você está passando por batalhas aí? Você está enfrentando lutas na sua casa? Alguns irmãos mandaram um pedido de oração aqui. Querido, é noite da gente orar. A diferença está na oração. A diferença está numa vida de oração. O que você precisa do Senhor nessa noite? Qual é o milagre que você precisa de Jesus essa noite? No meio da cadeia, no meio da prisão, Paulo e Silas oravam. Um pouco antes, eles estavam participando de uma reunião de oração. A vida dele era uma vida de oração. Onde tinha oração, Paulo estava. Onde tinha oração, ele ia atrás. Tem crente caçando profecia. Paulo caçava oração. Porque ele sabia o poder da oração. Ele sabia a força que tem a oração. Eu quero orar por você nessa noite, meu irmão.